Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há uma coisa que eu costumo repetir, porque é minha convicção, que os artistas em geral, eles chegaram primeiro e melhor, esteticamente, do que os profissionais da área de saúde mental para falar das coisas humanas, dos sentimentos, das angústias, do comportamento humano. Então, quando se lê poesia, quando se assiste uma peça de teatro, quando se olha para um quadro, para uma escultura, aquilo está codificado naquilo ali. Tem livros e livros que muitas vezes são chatos e grandes, quando uma imagem, uma expressão, uma tonalidade musical, um verso, uma escultura, pode nos traduzir esse vivenciar humano com muito mais fidelidade e, obviamente, esteticamente melhor. Há um verso de Fernando Pessoa, dele mesmo, não dos heterônimos dele, que se chama Bicarbonato de Soda. E ele se inicia com um verso muito interessante para a gente da área psi. Ele diz assim: súbita uma angústia. Que náusea do estômago à alma. Olha que coisa curiosa. O que Fernando Pessoa descreve é um ataque de ansiedade. Obviamente o que eu estou fazendo é pegar uma obra estética, uma obra de arte, e tirar os conceitos que ela está trazendo para nos auxiliar a compreender aquilo que nós chamamos de ansiedade ou angústia. Primeiro, ele inicia o verso dizendo súbita, ou seja, de forma abrupta, de forma súbita, uma angústia. Então ele está descrevendo um ataque de ansiedade. A palavra ataque ou crise na área médica significa qualquer situação de início súbito, de pequena duração e rapidamente se resolve. Então, crise convulsiva, ataque epiléptico, uma crise de enxaqueca, crise de pânico ou ataque de pânico. Então, essas duas palavras que são sinônimas, ataque e crise, elas significam isso. Coisas que são não de permanência, mas que são de início súbito e fim súbito. E ele inicia o verso dizendo, súbita uma angústia, uma angústia. Então, imagine uma pessoa que subitamente é presa de um sentimento de angústia. E a palavra angústia, e aí vamos detalhando um pouco, tanto a palavra ansiedade como a palavra angústia, elas têm as mesmas raízes etimológicas, que é uma palavra latina que significa aperto, que é o sentimento que naturalmente todas as pessoas expressam quando, por exemplo, no psicodrama nós precisamos ou pedimos à pessoa que faça uma imagem de angústia, muito provavelmente é algo assim, né? Eu vou me afastar um pouco para fazer. É algo assim. Por isso que a angústia se parece com uma crise de angina, do pré-infarte ou de uma situação de pessoa que tem uma isquemia no coração. E também a palavra angina vem da mesma raiz latina de ang, que significa angústia, e deu ansiedade. Então, angina, ansiedade e angústia, todas elas se traduzem por esse sentimento de aperto no peito. Elas se parecem na expressão e na vivência da pessoa. Então, o que Fernando Pessoa diz? Súbita, uma angústia. De uma maneira abrupta, uma sensação de opressão intensa. E ele avança mais um pouco. Aí ele diz, que náusea do estômago à alma. Repare que nesses dois versos, Fernando Pessoa consegue nos delinear tudo o que acontece num ataque de ansiedade, desde a possível subitaneidade dela, a forma abrupta que ela pode surgir,
o sentimento de aperto, que é a angústia, e ele começa a se referir às sensações corporais de uma crise de ansiedade. Que náusea. Por que a náusea acontece no ser humano? Porque existe uma contração da musculatura abdominal que faz com que haja essa regurgitação de coisas. Então, a náusea é algo que não se engoliu, ou se engoliu mal, se metabolizou mal, e o organismo aperta para devolver para fora. Então, nesses dois versos, Fernando Pessoa inclui o aspecto físico da ansiedade, ou angústia, que são sinônimas, que vai de sintomas, entre aspas, porque só será sintoma se for uma queixa, mas como nós estamos procurando descrever, todas essas coisas compõem a ansiedade. Um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade ou um estado de ansiedade. Então não é que seja sintoma de ansiedade, mas a expressão da ansiedade é essa. Isso não é a ansiedade que dá, a ansiedade é. A ansiedade é essa sensação de antecipação negativa do futuro, esse se contínuo antecipatório, mas negativo, e se acontecer, e se for isso, e se for aquilo, e se eu for, e se eu não for. Então é esse plano mental, é a vivência de opressão física, que é a angústia, que é esse aperto corporal, e expressões corporais dessa mesma tensão muscular. Uma delas é o aperto, a náusea, né, que vai do estômago à alma. Então, desde o sentimento, desde a sensação física de aperto, até a sensação mental de que a pessoa está agoniada com aquilo. Aliás, é uma expressão comum que popularmente se fala quando uma pessoa está muito ansiosa, é que ela está agoniada. É uma pessoa agoniada, é uma pessoa afobada. Então, o tema de hoje é que para nós colocarmos que a ansiedade é uma emoção que em si é uma emoção normal, como todas as emoções. A única diferença da ansiedade em relação às outras emoções habituais que nós temos, alegria, tristeza, medo, raiva, etc., é que todas essas acontecem depois que um estímulo provoca ela. A pessoa só fica triste após uma perda. A pessoa fica alegre após um ganho. A pessoa tem medo após uma ameaça. A pessoa tem raiva após uma situação de desqualificação, por exemplo, de ameaça ou de desqualificação. A ansiedade não. A ansiedade é antecipatória. É toda a sensação corporal e todo o plano mental, mas dirigido para o futuro. Mas se nós observarmos todos os outros quadros emocionais, todos eles se traduzem pela mesma coisa, por uma sensação física, por uma sensação do plano mental e uma sensação afetiva. Uma pessoa alegre, ela tem pensamentos alegres, tem ideias alegres, ela tem um sentimento pessoal de expansão que se expressa fisicamente por... Esse é um estado de alegria. É impossível nós vermos e dizermos que uma pessoa que está assim, eu estou muito alegre, que isso seja alegria. Não, não é alegria. A alegria precisa da expansão corporal. Do mesmo jeito que a tristeza é exatamente o inverso. Uma pessoa assim jamais pode ser alegre. A alegria, ela se traduz, ou a tristeza, ela se traduz por curvas sempre voltadas para baixo. O corpo está voltado para baixo, a cabeça pode estar pendente, o olho, a expressão facial é toda como um emoji de tristeza, que é aquele todo com as curvas para baixo. Então, todas as emoções, elas são emoções. Aliás, a palavra emoção vem do latim ex-motio, que significa mover-se para fora. A emoção, ela é expressa fisicamente. Classicamente e tradicionalmente, aquilo que é apenas vivenciado no plano mental, nós chamaríamos de sentimento, nas classificações mais antigas e poéticas. Sentimento é vivenciado no plano mental. Admirar, por exemplo, um quadro, admirar um quadro é um sentimento, porque não há nenhuma expressão física disso em geral. Uma gargalhada, um choro, uma expressão de raiva,
o acuamento de uma pessoa amedrontada ou uma crise de ansiedade são emoções, né? Ou seja, são movidas para fora, elas são expressas, e são expressas como fisicamente. Elas são expressas pela pantomima, né? Que é toda a expressão corporal, não apenas pela mímica facial, mas por toda a expressão corporal. Por isso que nós assistimos um filme mudo, de qualquer época, nós conseguimos compreender o enredo. Por quê? Porque as emoções são expressas pelo corpo. E ao serem expressas pelo corpo, elas nos traduzem. Nós, quando vemos esse gesto, imediatamente os neurônios espelhos nossos, eles refletem esse gesto. Nós conseguimos compreender, daí o sentido da empatia, nós conseguimos compreender o que é aquilo que outra pessoa está sentindo. Por isso que uma pessoa dizer, eu estou muito alegre, é incompreensível, porque eu não consigo me colocar na mesma posição e sentir a mesma coisa sem que me expresse fisicamente. Mas quando chega na ansiedade, por que ela se torna talvez a principal motivo para a busca médica e com certeza para a busca psi? Porque como ainda não aconteceu nada, a pessoa não tem uma base concreta para se pegar, vamos dizer assim. Então, esse plano mental de um si negativo, de um contínuo si antecipatório, no contínuo si negativo, no plano mental, a sensação de apreensão contínua e as sensações físicas de contratura muscular, de tensão muscular, né, que vai desde o travamento de mandíbula, dor de cabeça em capacete, porque parece um chapéu que está apertando, né, dor na articulação temporomandibular, dores por essa sensação que os fisioterapeutas falam de pontos de tensão pela contratura muscular, a dificuldade respiratória, porque a pessoa fica com essa caixa torácica contraída, ela expande pouco, portanto respira mais superficialmente. Por isso tem a sensação física de não estar respirando suficientemente, porque está respirando curto e rapidamente. Mas vem a sensação de tontura, porque quando nós respiramos mais rapidamente, nós perdemos gás carbônico com mais facilidade e isso produz uma sensação mental de tontura. Contratura muscular em todo o corpo, dores no corpo, né? Volta na barriga, a famosa caruara, né? Que é a diarreia por nervoso, que todos conhecem. Todas essas são expressões corporais da ansiedade, tal como é uma expressão corporal da alegria, tal como minha cara depois que o Bahia foi rebaixado, né? Que foi uma mistura de tristeza com emputecimento. Né? Então, é isso o conceito importante. Emoção é sempre e sempre uma fração ordinária, em que o numerador está no plano mental e na sensação, e o denominador está no plano físico. Na ansiedade, portanto, essas coisas não são sintomas de ansiedade, são expressões da ansiedade. Se o paciente puder encarar essas coisas não como premonição, como aviso que ele está mal, ele vai compreender que existe um processo para isso ser levado. Daí porque a medicação reduz a expressão disso e a psicoterapia ajuda a pessoa a compreender a formação disso. Espero que haja sido útil. Tchau.